Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós teremos hoje a aula magna com o título Uma Agenda de Pesquisa em Educação no Século XXI. É a aula do Programa de Políticas de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, na linha de Política, Gestão e Formação da Educação. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao professor Dr. Sérgio César da Fonseca, por ter aceito o convite. Foi a primeira pessoa que eu pensei, porque imaginei que ele reunia uma série de qualificações, de qualidades, que os nossos alunos iriam realmente gostar. Não só os alunos da graduação, mas pensei, já que estávamos aqui, poderíamos também convidar os alunos da graduação, porque o Sérgio, ele reúne algumas das características que contemplam a formação dos nossos alunos. Ele tem a graduação em História, o mestrado em Educação e o doutorado também em Educação e a livre-docência também em Educação, que é uma trajetória que nós temos tentado mostrar, oferecer para os nossos alunos da graduação como uma opção bastante rica, muito interessante, muito sólida, de pesquisa no Brasil nas últimas décadas. E que é uma ideia que muitos alunos de História, na verdade, desconhecem. As possibilidades de chegar aos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado em Educação. Por outro lado, e como é uma aula magna do Programa de Políticas Públicas, o Sérgio também oferece não só um conhecimento, mas uma experiência muito boa, muito significativa no campo da educação, como pesquisador. Então, foi pensando nisso que fizemos o convite para que ele viesse falar um pouco sobre como é que essa agenda de pesquisa em educação, o que eles têm pensado, o que as pessoas têm pensado, porque o programa de educação da USP de Ribeirão Preto, ele é relativamente recente, ele é um programa novo, se assim pode ser dito, mas que tem tido uma avaliação muito grande, tem um campo de atuação bastante amplo. Então, por isso e dessa forma que se justifica, agradeço muito. Inclusive o Genaro está lembrando que nós já temos alunos egressos do curso de História que estão fazendo mestrado e agora o doutorado na USP de Ribeirão Preto. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a vinda do professor Sérgio. Sinta-se acolhido por nós, alunos, professores. Aqui tem alguns desses professores, o professor Lucas também fez doutorado em Franca e é o nosso professor do RP, do Residência Pedagógica. Temos alunos do PIBID, do RP, da graduação, vários outros, professora Tatiana. Vou passar a palavra para o Sérgio, vou desligar o microfone. Sérgio, fique à vontade para você falar, não sei quanto tempo você precisa, 30, 40 minutos, e aí depois um espaço para as pessoas que quiserem, se você puder responder. Ok? Muito obrigada novamente, eu passo a palavra para você. Obrigado, Vânia. Eu começo minha fala aqui preocupado para ver se estou à altura, né, da abertura que você fez, né, do que informou a meu respeito. Vou tentar, da melhor forma possível, corresponder a essa expectativa. Também aproveito para agradecer ao programa, né, de pós-graduação em Políticas Públicas da Unesp de Franca, né, pelo convite, pela satisfação que me causou receber esse convite, né, pela alegria de estar aqui. Eu sou, enfim, devedor da Unesp, porque fiz graduação, mestrado e doutorado na Unesp, né, em 3 campos diferentes, né, graduação em Assis, em História, como lembrou a Vânia, depois fiz mestrado em Educação em Marília e doutorado em Educação Escolar na Unesp de Araraquara. Lecionei alguns anos também nos campos de Assis, Ourinhos e Marília, como professor substituto, né, nos cursos vários cursos, de História, Psicologia, Letras, né, na disciplina de Educação, de Formação, enfim,
A meu ver, toda disciplina no curso de licenciatura é de formação de professores, né? O que existe é enfim, divisão tanto quanto duvidosa entre as pedagógicas e as outras todas. Então, da área pura de um curso. Eu sou daqueles que acreditam que existem disciplinas que são vamos pensar assim, voltadas diretamente a refletir e a pensar o trabalho sobre educação, a preparar para isso, mas você não tem, enfim, como trabalhar numa licenciatura, ser professor se não tiver expertise da área, se conhecimento todo da área. E por essa razão, todas as disciplinas são, então, participantes da licenciatura, né? Tem muita necessidade de investir profundamente nessa divisão. Bem, então, por essa razão, trabalhei como substituto nesses cursos, alguns de licenciatura, na verdade, todos de licenciatura, no campus experimental de Ourinhos, no curso de Geografia, e na Unesp, em Marília, no curso de Pedagogia. Então, trabalhei na Unesp, enfim, antes de vir para a USP em 2007. De modo que, enfim, eu tenho sempre muito grande respeito pela Unesp, enfim, que pese todas as contradições que podem ser apontadas, e não são poucas, no modelo da Unesp, a meu ver, talvez uma das grandes virtudes do modelo da Unesp é a da interiorização do ensino superior como uma condição para a sua democratização, né, que alcança regiões do interior, que, por essa razão, propicia o acesso enfim, a jovens das camadas populares, de onde eu sou originário, ao ensino superior público. E essa deveria ser aí uma ação, uma política pública sempre a ser aprofundada, a ser avaliada para ser elaborada, reelaborada, melhorada, né? Mas sempre para ser mantida e aprofundada, né? Das dimensões da distribuição territorial populacional do Brasil. Bem, agora que você sabe um pouco da minha formação e origem, né, eu também trabalho desde 2007 na USP, campus de Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e ali eu estou vinculado ao Departamento de Educação, Informação e Comunicação, o DEDIC, um departamento jovem, que vai fazer 10 anos agora, em 2021, de sua criação. Também estou vinculado ao programa de pós-graduação em educação da escola, que é um programa jovem também, ele tem 8 para 9 anos de idade, mas já submeteu pelo menos a 2 avaliações e meia da CAPES, se eu não estou enganado, 1,5 conseguiu, 2 eu tenho certeza que sim, mas acho que foram 2,5 quando ele começou. Ele pegou 1,5 de avaliação e acabou, enfim, sendo avaliado. Como era de uma forma até bem draconiana. Então, esses são alguns dos pontos da minha trajetória ligada à educação, fora o fato também de em termos de trajetória docente, isso é uma coisa que me orgulha, é ter atuado em praticamente quase todos os níveis da educação brasileira, inclusive no período pré-LDB de 96. Eu atuei em projetos escolares, ainda como estudante de graduação na pré-escola, só não atuei na creche, né, diretamente. O único nível onde eu não atuei formalmente, a não ser, enfim, recentemente como pai, né, como família, integrante da comunidade de uma creche. Mas fora isso, não como professor. Atuei no ensino fundamental também, com projetos não de sala de aula, né, mas na sala de aula aí no Fundamental 2, ensino médio, curso pré-vestibular, no ensino superior, graduação, licenciatura, pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu. E já tem alguns anos, está indo para 15 anos, que eu atuo nos cursos de licenciatura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, curso de Pedagogia,
química, ciências biológicas e música. Então, são aí os campos de atuação que eu tenho como professor. E, enfim, em todos esses cursos, né, o meu esforço é apresentar o campo da educação para os estudantes, né, especialmente nos cursos que não são exatamente da área de humanas, como química e ciências biológicas. Meu trabalho é mostrar o campo da educação como um campo de muitas possibilidades de compreensão do que é o fenômeno de ensinar e aprender, enfim, um fenômeno que se repete historicamente há muito tempo, desde que o ser humano é ser humano. Um fenômeno muito antigo, portanto. O que eu vou fazer agora, se me permitem, é alinhar, ou seja, colocar uma linha para a minha fala. Eu vou dividir ela em dois momentos, né? Eu vou dividir um momento que é um momento talvez um pouco teórico-metodológico, que é apontar o que é construir uma pesquisa dentro do campo da educação. E o segundo momento eu estarei mais livre desse material que eu vou projetar, talvez ele seja um pouco extenso, eu vou vou abordar en passant algumas lâminas do que eu vou projetar, para não perder de vista o que eu desejo priorizar. E no segundo ponto, eu não vou me servir desse material que eu vou projetar, vou fazer uma fala mais solta aqui, e investir, né, nesse segundo ponto, né, enfim, dividir também outra parte, que é abrir para o diálogo, né, para as questões, né, para a gente também pensar, para nós pensarmos juntos, né, o que seria, então, uma agenda de pesquisas para a educação neste século, já completa 21 anos de contagem. Eu vou levantar uma... Bastante, por gentileza. Fui avisado aqui que vocês estão vendo que eu estou projetando. Estamos vendo. Deixa eu só. Muito bem. Então, para entrar nessa questão de uma agenda de pesquisas no século XXI, eu gostaria de, em primeiro lugar, tentar, num esforço que à primeira vista pode parecer um tanto quanto inglório, ou seja, tentar cercar o que é que vem a ser educação, talvez isso tenha utilidade para nós retomarmos essa tentativa de conceituar na segunda parte, né, quando formos dialogar. Então, veja só, o que eu sempre proponho aos alunos que eu tenho sob minha responsabilidade nas disciplinas de graduação é, primeiro, partir de um sentido amplo para entender o que vem a ser educação. E, muito provavelmente, a dimensão do tempo é um dos primeiros aspectos que eu poderia destacar em relação ao que a gente pode extrair de sentido do que é educação. De certa maneira, é uma forma de vencer o tempo educar. É uma forma de vencer o desaparecimento dos indivíduos. Então, por meio de processos educativos, toda e qualquer sociedade, ela consegue, de algum modo, ou bem ou mal, resolver esse problema. Isto é, os indivíduos podem desaparecer, estão sujeitos a desaparecer, mas a obra coletiva de uma sociedade, ela encontra meios de se perpetuar e, portanto, vencer o perecimento de cada elemento em particular que a compõe. E isso faz com que todo e qualquer grupo social, em qualquer época, do passado ou do presente, se ocupe de educar, de uma maneira ou de outra, é parte do jogo. Não há uma organização social que não tenha alguma forma de educar os seus mais novos, que não tenha alguma forma de
mediar a socialização como uma forma de aprender a viver em sociedade. Então, não temos como separar o viver coletivamente dos processos educativos. De modo que, qualquer que seja a sociedade, né, tenha ela o tamanho que tiver, mesmo com as extintas ou aquelas que não se organizam em estados e cidades, é possível inferir que a existência no interior delas de processos educativos seja a característica que mais permita a comparação entre todas elas. Salvo por uma nova descoberta que desminta categoricamente essa afirmação, é provável que a mais certa generalização sobre o elemento comum a todas as sociedades passadas e atuais seja esse. Todas estabeleceram formas para educar seus neófitos, seus membros mais novos. Então, portanto, esse é um ponto que sempre considero importante destacar, inclusive nesse momento que a gente enfim, tem aqui um público de pessoas que, de alguma maneira, vão se dedicar à pesquisa em educação. Ô, Sérgio, desculpa te interromper, mas nós estamos vendo o primeiro slide só. Tá? Ele não só está o primeiro. traduzindo. Nós só estamos vendo o primeiro. F5 para passar. Se você apertar o F5, ele vai, a tela vai ficando inteira para você, e aí você vai mudando. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar o arquivo de novo. Agora mudou. Agora fomos para a lâmina número 2. No sentido amplo. Quando eu aumentei aqui, eu pus ele tela toda, ele não acompanhou. Mas tudo bem, vou projetar assim, então. Só dá Enter, acho que ele vai indo. Eu mudei de slide, vocês estão vendo agora. Sim, agora está no terceiro. Tá. Bem, então, citando aqui, mesmo que se tratem de práticas, no mais das vezes, informais de ensinar e aprender, ainda que instituídas, sempre que um grupo humano acumula descobertas, resolve situações, atribui significados ao mundo, então eis que um acervo de técnicas, aproveitar para fazer um reparo aqui. Técnicas, ideias, símbolos e hábitos se acumulam. Esse é outro aspecto do tempo relacionado à educação, isto é, nós ingressamos no mundo e esse mundo já está com uma série de elementos que estão presentes, montados, a linguagem, a cultura, as formas de sociabilidade, as técnicas, os processos de como fazer as coisas, de como ver o mundo, as ideias. E os processos educativos anteriores à escola, inclusive, existem para justamente mediar essa nossa apropriação. E, à medida que nos apropriamos, também vamos nos constituindo humanos, ou seja, vamos criando humanidade em nós, pela apropriação da linguagem, que incide na ampliação e na amplificação dos nossos processos mentais, pelo fato de produzirmos identidade em função do relacionamento com os nossos outros semelhantes, com os nossos pares. Então, o aspecto do tempo, do outro, são importantes para a gente ter condições de definir, por mínimo que seja, uma ideia sobre a educação. Outro ponto da questão do tempo é que, para que esse legado não desapareça com as gerações que morrem, é necessário estabelecer algum meio para que as pessoas não morram, pelo menos simbólica e culturalmente. Então, portanto, para além de transmitir conhecimento de uma maneira que poderia parecer aqui como de causa e efeito, o que é importante dizer é que todo grupo, toda a sociedade, ela de alguma maneira se preocupa em produzir humanidade nos seus mais novos, nos seus semelhantes, né? E o faz em função de toda a enciclopédia de saberes e de criações que ela tem, né? Tem a dimensão, o alcance e a vastidão que essa enciclopédia de criações de uma sociedade tem. E à medida que os mais novos também formam em si essa consciência, de certa maneira, isto constitui um modelo de ação, um modelo de
enfim, de comportamento e de referências, que também é bom que se diga, né, não tem uma influência mecânica de causa e efeito, porque eu também estaria aqui fazendo daria a entender que eu estou fazendo uma prédica e dizendo que toda a sociedade ela é conservadora, né, e que ela não se altera em função que ela nunca estará aberta a se alterar em função das ações dos indivíduos, dos coletivos, dos grupos. O que é bom aqui ressalvar é que esse processo é dinâmico. Sociedades também vão mudar, evidentemente. Mas seja como for, ao formar em si essa consciência, o novato passa a estabelecer suas ações inspirado pela pauta de referências sociais e culturais que internalizou, quanto a modelar seu pensamento referenciado nos significados, explicações que incorporou e no correr da vida. Mas de maneira que, enfim, podemos pensar que a educação é um processo amplo que atravessa e se relaciona, está imiscuído em outros vários processos. Veja, as mães que criam os filhos em qualquer sociedade, elas vão fazer isso em função de todo o repertório alimentar, de todas as prescrições que essa cultura tem para o como alimentar, quanto alimentar, como alimentar, com o que alimentar, enfim, os processos ligados ao prazer da alimentação e também a vencer o medo do perecimento, né, são decisivos. E são muito anteriores a qualquer processo escolar de educação, embora a nossa sociedade, especialmente o Brasil, há muito tempo, já tem como uma prática muito comum a educação infantil na creche e na pré-escola, que vai dividir com o espaço de outros grupos sociais, como a família, esses processos de nutrir, por exemplo. Né? É uma realização eminente humana, o que não quer dizer que outros grupos ou outros seres vivos que têm organização social, que têm alguma forma de relacionamento, também não tenham aí processos complexos de preparação e de aculturação ou de treinamento instintivo, falta de expressão melhor da minha parte, né? Mas para nós é uma realização fundamental, é produzir a humanidade em cada indivíduo singular, né? Muito motivado pela curiosidade, ou seja, é um dos motores do aprendizado, né? Que nos leva a aprender, a tentar, tentativa e erro. É um processo que revela os outros da humanidade, ou seja, se você tem o outro, você praticamente não tem processo educativo, ele é um pares tanto ausentes, que já morreram, porque deixaram os seus legados, que às vezes não são nem lembrados, não é preciso ter nome numa placa de rua para deixar um legado, mas enquanto participante da obra coletiva, que é a cultura dentro de uma sociedade, né? É uma forma de apropriação da cultura, é uma forma de descobrir o mundo, é um processo fundamental para a formação da linguagem. A linguagem é um meio decisivo para a introdução no mundo propriamente humano, porque o mundo propriamente humano, entre outras coisas, é um mundo em que ele tem nome, as coisas têm nome, elas podem não depender, veja, as marés, a formação das montanhas pode não depender da ação humana, mas o nome que elas têm, as características, as metáforas, aí são obra da linguagem, né? Em termos de civilização, que eu não me refiro propriamente à civilização grega, maia, asteca, como sendo a expressão de uma sociedade que chegou a níveis altos de complexidade e governou vastos territórios, instituiu e organizou uma economia complexa também, deixou grandes obras, grandes legados materiais, não estou me referindo a isso. Mas sim, talvez, no sentido bem próximo do processo da civilização, já, enfim, de parte do clássico, né, do Freud, mal-estar na cultura, seja um processo de adquirir a civilização. Ela não é um dado natural, né? Ela é uma condição elementar para a vida em comum. Então, é nesse sentido que eu me refiro à civilização aqui.
É claro que todos esses processos que eu mencionei antes, eles se referem a processos que são, enfim, que poderiam ser agrupados num sentido amplo, mesmo não formal. Embora a ideia de educação não formal hoje, ela está, enfim, ela está muito mais associada a outros processos que são paralelos à escola, ou que são até fora da escola, e talvez até divirjam um pouco no sentido que eu estou apresentando aqui. E passando a educação na versão escolar, quer dizer, ela é um processo formalizado. Embora os processos anteriores à escola também tenham lá o seu nível de formalidade, também tem, são instituídos, já não são mais completamente naturalizados, né? Mas é que o formal aqui significa o seguinte, né? Ele tem um sentido histórico aqui, porque a educação tal como a gente conhece, de educação na escola, ela tem uma datação de formação com as suas características e lógica mais precisas, entre 150 aproximadamente 200 anos. E ela representa um processo que ela intervém e controla enfim, os fluxos naturais de aprendizagem que a gente poderia ter. Então, veja. Cada pessoa que passa pela escola, ela tem que aprender num tempo determinado pela escola, e não exatamente e só no seu próprio tempo. Então, o controle do tempo já é uma coisa que indica fortemente esse aspecto formal, ou seja, a forma. Todo mundo está submetido a uma forma, a processos, a procedimentos, a agrupamentos, a uma socialização induzida, né? E, veja, imagine esse aspecto da socialização induzida de uma escola num bairro, quer dizer, pessoas que talvez de outro modo, mesmo morando num bairro, no mesmo bairro, não se encontrariam, não travariam relações sociais, e a escola induza esses processos. Então, por isso, outro ponto do formal aqui. Ela é uma prática instituída, isto ela vai contar com um estatuto legal, ela vai contar com um estatuto socialmente reconhecido, ela, enfim, tem toda uma elaboração de regras e protocolos que dão sentido para ela funcionar cotidianamente. Ela é praticada em instituições, isto é, a escola é a primeira delas, né? E para muitos, ela realiza a distribuição do saber na versão formal, isto é, há muitos outros saberes que circulam pela escola, né? Saber na versão formal, como até propõe há muito tempo o Demerval Saviani, ele é um conteúdo muito importante dos currículos escolares, mas é preciso reconhecer que há vários outros saberes que também estão circulando pela escola, tem uma influência na formação de ideias, de comportamento de valores no interior da escola, e necessariamente não são lá muito representativos do saber na versão formal. Mas isso não invalida, ainda hoje, atualizar essa ideia, né, de que, de fato, ela também realiza fortemente a distribuição do saber na versão formal. Ela é um processo não natural, como disse logo no início, sobre a característica de formal da educação na versão escolar, ou seja, ela é um processo que se sobrepõe aos fluxos naturais e vitais do nosso crescimento. Naturalmente, a gente cresce, o corpo cresce, o sistema cerebral também se desenvolve, com as interações com os outros, com o mundo, com o ambiente, com os objetos, temos nosso desenvolvimento. Mas o que a escola faz é controlar os ambientes, é propor uma série de ações no entorno, atividades, conhecimentos, sociabilidades induzidas, e por isso ela não é natural. Ou seja, ela monta todo o cenário para que o nosso processo educativo tenha lugar no espaço, nas ações que ela desencadeia, na sociabilidade que ela induz, no conhecimento que ela disponibiliza e nas ações aos quais ela nos expõe. Então, por isso, ela não é um processo exatamente natural. Então, todo mundo aqui que vai pesquisar políticas públicas em educação, certamente pode reconhecer esses aspectos da educação na versão escolar quando vai a uma escola. Muitos aqui, pelo que sei, são professoras e professores, e enfim, tem uma atuação
no âmbito escolar formal. E, desse modo, inclusive, vocês estão muito habilitados e habilitadas a acrescentar outras características aqui, a esse muito modesto e precário inventário de características que eu apresento aqui. Bem, quanto a pesquisar a educação, veja, nós estamos aqui num programa que está, salvo engano meu, concentrado numa área, enfim, na grande área de ciências humanas, assim como de educação, ao qual eu estou vinculado. E o ramo das ciências humanas é um ramo que, historicamente, produziu muito conhecimento sobre educação. Podemos pensar na psicologia, na sociologia, na história, como na filosofia, como mesmo na didática, que além de serem, a didática é um ramo especializado da educação, em comparação com os outros ramos, que inclusive são ciências e campos de produção do conhecimento enfim, com características muito próprias, não exclusivamente relacionadas à educação, mas que desde há muito tempo, produziram e produzem, repito, conhecimento sobre educação. De modo que a educação é um processo que não é explicado por uma única ciência, por um único saber, por um único conhecimento, né? Dado o fato dela ser um processo humano bastante complexo e abrangente, é natural que ela seja também explicada. Na verdade, deixa eu até desnaturalizar aqui a minha fala. Ela foi explicada por diversas ciências, ela é estudada, ela é pesquisada por diversas ciências, e eu citei algumas aqui. Então, no âmbito da história da educação, a gente tem uma vastidão de assuntos e temas acumulados ao longo dos últimos 1,5 século, desde que se escreve, se pesquisa, os primeiros livros que apareceram no Brasil, na Europa, na América do Norte, sobre a história da educação, na América também. Enfim, a própria pedagogia talvez seja dos saberes, e de fato mais antigos em matéria de explicar os processos educativos, de criar e de apontar racionalidade, ou seja, uma organização racional para os processos educativos. Então, pedagogia é um saber, né, muito, enfim, representativo, né, explicar o que é educação. A filosofia mais antiga deles, né, se a gente for aí ao tempo e ao lugar em que se produziram algumas das ideias mais importantes em matéria de filosofia, no que se chama de Ocidente, né, que é a Grécia, ali nós vamos encontrar muita preocupação e muita reflexão sobre educação. É um problema muito central para os gregos, a educação, a pedagogia. Bem, então, é um objeto, enfim, muito já constante, frequente no âmbito das ciências humanas, a educação. Bem, de modo que, por ser um objeto de pesquisa já há muito tempo frequente a educação, a gente tem que considerar o seguinte a partir disso, que também a educação ela é um verdadeiro continente, sempre descobrir, ou seja, ela não é um território, ela não é uma ilha, ela não é enfim, uma delimitação, metaforicamente falando, territorial, se vê as fronteiras muito facilmente, pelo contrário. A educação, volto a dizer, para as ciências humanas, ela é um verdadeiro continente, sempre pronto enfim, a apresentar novidades e a produzir, enfim, novos conhecimentos, né? Até porque, enquanto um processo humano, ela está submetida às mudanças históricas que são muito comuns enfim, a nós, pessoas. A história muda. Consequentemente, a educação, os processos educativos também mudam. Entretanto,
ainda que reconhecendo essa característica de ser um continente que a gente não vê facilmente os limites, talvez nem os veja mesmo, a gente está chegando perto, eles mudam, né? Podemos definir assim. O que pensar e que posição tomar, né, para construir uma pesquisa em educação e partir, inclusive, de uma posição até, e agora já passo a um outro momento aqui dessa primeira parte da minha fala, partir para um outro momento de, enfim, entrar numa agenda de pesquisa no século XXI. Bom, em primeiro lugar, né, preciso reconhecer aqui que para a gente entrar nessa agenda de pesquisa em educação no século XXI, não é exagero retomar uma ideia que está presente na obra Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, acerca do que é ciência normal. Escreve lá o Thomas Kuhn que ciência normal é a pesquisa baseada em realizações passadas, isto é, uma vez que se firma, melhor dizendo, um paradigma, ele define muitos dos problemas do campo e nós que aderimos a um paradigma passamos a produzir ciência normal, repetindo que é pesquisa baseada em realizações passadas, ou mesmo, acrescentando aqui uma outra metáfora que ele usa, que também é realizar a montagem de quebra-cabeças, né? Ou seja, você já tem, de certo modo, uma ideia, uma imagem mais ou menos formada, mas você vai tentar resolver aquele problema com os métodos, com a lógica de interpretação, com as lentes que você retira de um paradigma que sustenta um conjunto de teorias. Bem, assim sendo, nossa posição para construir uma pesquisa que ingresse nessa agenda, né, de pesquisas para o século XXI, ela passa por exercícios lógicos que iniciam por, enfim, atos bastante elementares, atos de delimitação temática, né, ou seja, do objeto de estudo, qual o contexto desse objeto, tempo, se é um estudo histórico, por exemplo, a abrangência, né? E eu sugiro aqui também fortemente, como uma muito boa obra para, enfim, consultar e tomar como referência para a construção metodológica de pesquisas em educação, embora o livro não é original, não é a rigor do campo da educação, o Tratado de Metodologia, da Metodologia da Pesquisa Clínico-Qualitativa, do professor Egilberto Ribeiro Turato, da Unicamp, né, esse livro aqui, e do qual eu empresto algumas tabelas aqui, que não vou, obviamente, entrar nos pormenores, mas que ele, enfim, disserta profundamente sobre essas etapas necessárias a construir uma pesquisa, e posto que nós, na educação, de certa maneira, estamos bastante concentrados no campo das humanidades, em termos de nossas pesquisas. Mesmo se alguém disser que, bom, mas e se eu fizer um estudo baseado em estatísticas sobre educação, tudo bem, você pode discutir isso em financiamento, você pode discutir isso em amostras populacionais, do alcance da educação, obviamente. Mas você ainda está falando de um processo que é humano, de uma realização humana. Então, obviamente, é um objeto das ciências humanas a rigor. Bem, esses passos metodológicos, né, começam também já pelo reconhecimento de que fazemos ciência normal como ciência baseada em realizações passadas, e se fazemos ciência baseada em realizações passadas, tão logo é imperativo começar por uma boa busca na literatura, fazer revisão bibliográfica, e ser muito contraintuitivo também, ou seja, você se questionar quanto aos seus critérios subjetivos, né? E eles devem ser levados em conta? Depende, né? Depende. Mas, às vezes, não. Bem, para escolher um tema dentro da área de educação, né, e executar enfim, participar, contribuindo com uma agenda de pesquisas
para a educação também, sempre é muito importante observar alguns critérios como comprometimento, prioridade, oportunidade, novidade, propostos aqui pelo professor Turato, né? Ainda nesse campo de escolha do tema, do seu desenvolvimento. Toda pesquisa, ela também tem que ser inédita ou uma novidade. Isso é, enfim, relativo. É importante, sim, que ela tenha um teor de novidade, ou seja, que ela não se repita, porque, veja só, a repetição significa que não há possibilidade de abordar sob uma nova perspectiva um objeto de estudo, de ver outras dimensões que ele talvez não tenha, que elas talvez não tenham sido exploradas na produção até agora assentada, né? Então, originalidade, singularidade e ineditismo são sempre necessários, sim. E ela é, portanto, uma recomendação que pode parecer idealizada, mas é sempre importante que exista um sopro de novidade quando se propõe fazer uma pesquisa. É sempre bom construir hipóteses, eu não vou entrar aqui nesses pormenores, né? Sobre as hipóteses também, uma boa formulação de hipóteses é um caminho para realizar uma boa pesquisa. E eu cito aqui o Turato a esse respeito, que afirma o seguinte: assim, somente perguntas novas, inteligentes e bem formuladas, e obviamente com sujeitos e métodos de pesquisa acessíveis e adequados, poderão conduzir o autor por um caminho seguro. Todas as etapas, fases metodológicas virão com certa naturalidade e o levarão a boas conclusões científicas. A gente pode depurar, né, de uma explicação que já está bem, assim, direta, é que sem constituir perguntas com clareza, boas perguntas, e saber que perguntas você está fazendo, você também não vai saber que respostas procurar. E toda resposta pode ser possível, e talvez nenhuma sirva. Então, fazer hipóteses é construir, sim, boas e sólidas perguntas que vão servir também ao propósito de estabelecer e hierarquizar objetivos, enfim. E aqui há uma vastidão de possibilidades de que caminhos de pesquisa encontrar, que depende muito do tipo de objeto e da abordagem que se pretende escolher para investigar um objeto de estudo. Só um pouquinho aqui. E de abordar um objeto de estudo. Enfim, há possibilidades exploratórias, descritivas, explicativas, o que, a princípio, que pode parecer mera formalidade, porque quase que toda pesquisa, em educação não é diferente, ela tem um componente bibliográfico muito forte. Todo mundo começa de levantamento bibliográfico, e mesmo, enfim, a gente ter uma agenda de novos temas, envolve também investigar, porque, veja só, a gente está falando aqui de uma agenda de pesquisas para o século XXI e é inevitável pensar que a gente tem um conjunto de novos temas e novas abordagens que estão colocados no campo da educação e que, apesar do fato de muitos temas estarem aí em trajetória de produção de novidades, novos conhecimentos, não quer dizer que todos nós estejamos dispensados de fazer uma boa pesquisa bibliográfica para começar uma investigação ou para continuá-la, inclusive. Se você, por exemplo, pensar em estudos que abordam gênero, eu não falo aqui como especialista, não é exatamente o meu campo de domínio, mas eles já acumulam uma produção, eu diria até, arriscaria dizer, numericamente considerável. Então, você teria que fazer, enfim, uma abordagem que pudesse reconhecer certos recortes. Bom, que ramo de gênero, enfim, está colocado, o que estão dizendo, né, o que pode servir a investigação que eu proponho sobre um determinado objeto de estudo. Muitas áreas têm, muitas áreas de investigação têm produzido bons trabalhos de estado da arte ou trabalhos que se aproximam disso. Eu cito como exemplo
uma publicação, um livro, em 2 volumes, sobre o estado da arte das pesquisas sobre juventude nas ciências sociais, na educação, se não me engano, organizado, entre outros, pela professora Marina Espósito. O meu colega, o professor Almir Almeida, colaborou com a preparação, com essa pesquisa, né? E é um trabalho incontornável para quem vai pesquisar, por exemplo, sobre juventude. É necessário passar por ali e perceber quais as linhas que estão dadas, ou tiveram dadas, né, mais preponderantes nas investigações sobre juventude, educação e outros temas correlatos. Então, passa por aí, né? E aí tem também uma série de caracterizações do material bibliográfico, o que, frente aos avançados processos de digitalização atuais, possivelmente estejam já essa esquematização, possivelmente ela já esteja derretendo, né? Ou seja, a gente tem entre as fontes bibliográficas, livros, publicações periódicas, uma variedade de impressos que a gente não consegue classificar aqui, livro de leitura corrente, de referência, jornal, revista, obra literária, estados da arte, como mencionei aqui, informativos, remissivos, enfim. As fontes bibliográficas também são, enfim, variadas, só para mencionar esse aspecto. No campo que me é mais afeito, que é o campo da pesquisa em história, ainda temos uma outra sorte de material impresso que está mais próximo do documento do que exatamente do material bibliográfico. No meu caso aqui, por exemplo, desse exemplar que o Luz coloca aqui para ilustrar, são relatórios das gestões das administrações municipais de Ribeirão Preto foram publicados, produzidos durante a Primeira República, e é interessante porque o primeiro dessa série é de 1893, o último é de 1931. E praticamente todas as administrações municipais de Câmara e Prefeitura Municipal, nesse período, praticamente todas produziram esse tipo de relatório aqui. Os governos estaduais também, quando eram governos provinciais, né, desde o século XIX, produziam também relatórios, e essa obrigação não desapareceu, pelo contrário, não, foi mantida com a proclamação da República. Então você vai ter também relatórios de presidente de Estado, né, não mais de província. E é um tipo de documento entre os milhares e variadíssimos gêneros e tipos possíveis. Isso é um entre muitos, muitíssimos possíveis, mas que, pela sua natureza, ele dá acesso a um tipo de narrativa que apura atos e feitos da administração municipal, dentro dos quais estão ações dedicadas à educação na municipalidade, e que, de certa maneira, trazem informações que são valiosas sobre como é que, por exemplo, quantas escolas, que tipo, a população escolar. É claro que também muito sujeitos a viés, né? Ou seja, são administrações municipais que estão querendo mostrar os seus feitos, e, obviamente, colocando muita coisa para debaixo do tapete. Então, é necessário ler com esse esforço de cotejar com outras perguntas, com os questionamentos, né, e reconhecer o aspecto político da autoria desse documento, né? Enfim, um caminho para realizar essas pesquisas em educação passa, portanto, por pesquisa documental. Outros caminhos estão dados, por exemplo, por pesquisa enfim, que eu vou aqui generalizar, com pesquisas que tomam pessoas como fontes de informação, e aí há uma variedade também que não é pequena, de instrumentos que se pode utilizar. O mais comum é o questionário, pode ser survey, por exemplo, a entrevista, ou, enfim,
questionários com perguntas abertas, outros mais fechados, enfim. O básico desses instrumentos pode ser dessa forma que eu mencionei, mas está sujeito a diversas variações, né? É sempre importante que estudos com pessoas também estejam envolvidos com uma ação de campo, né? Isto é, que você conheça, faça a imersão no campo de estudo para, enfim, conhecer onde que os sujeitos circulam, né? O que é aquele ambiente para o sujeito que você pretende abordar, entrevistar. E aqui vai um problema, né, para essa agenda de pesquisas em educação no século XXI, que é realizar pesquisas com pessoas e instituições em tempos de suspensão da atividade presencial, né? Veja, nós já estamos indo para 1 ano e meio com a perspectiva de base com inúmeras limitações para a circulação, primeiro para o ingresso, depois para a circulação de pesquisadoras e pesquisadoras em ambientes institucionais, né? A gente não consegue, inclusive, nem fazer estágio direito, né, que dirá deixar as pessoas irem pesquisar nas instituições, enfim, ingressar lá, né, considerando todo o risco sanitário que existe. E aí, portanto, um novo território que tem sido mais explorado para estudos com pessoas é o campo da internet, do campo virtual. Poderia até aqui brincar, fazer uma brincadeira, dizendo que se a gente tem o ensino à distância, a gente também pode já considerar que existe a pesquisa à distância também. Ou seja, a gente está vendo ser criadas novas abordagens, né, para aprofundar o utilismo desses mecanismos de contato via remota para fazer entrevistas. Eu, por exemplo, acompanhei, do jeito que pude, uma pesquisa que o grupo de pesquisa que eu divido a coordenação, a liderança com o professor Elmir de Almeida, o Elmir participou mais detidamente desse trabalho, de investigar os impactos do ensino remoto, da pandemia, em estudantes das redes públicas de várias regiões de São Paulo, do estado de São Paulo. E a forma de contato foi conseguir contatos com esses estudantes e propor o preenchimento de questionários via formulários, para conseguir fazer essa apuração de informações. Não há como ir à casa das pessoas fazer essas entrevistas, não é possível. No campo, enfim, na universidade, quem tem mais juízo não vai propor uma coisa dessa. Pode também escolher fazer estudos de caso, que é delimitar uma determinada circunstância a sujeitos e instituições, para, a partir dali, você fazer um exame mais aprofundado e aventar a maior possibilidade, enfim, quanto conseguir de características, processos que ali acontecem, você vai ver ali um microcosmo. O estudo de caso tem sempre essa característica, né, de aprender a dinâmica de microcosmo nos universos. E aí chegamos a um ponto, né, da segunda parte da minha fala que eu havia aqui previsto. Eu já vou pedindo desculpas previamente, acho que eu me alonguei além do necessário, mas para passar para essa segunda parte, até, enfim, considerando a pergunta que ali está lançada, né, uma agenda de velhos e novos temas a partir das contribuições da história para os estudos sobre educação. E entramos na pergunta, né, o que ver, pesquisar, estudar sobre a educação brasileira em perspectiva histórica, né, quanto que eu posso falar aí de um campo de investigação no qual eu estudo há alguns anos, eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. Bem, se eu me propusesse aqui, junto com vocês, a fazer um mapeamento do que está se fazendo em educação hoje, a gente teria assunto, provavelmente, para um semestre inteiro, se não para um ano inteiro. Então, o que a gente pode observar como um termômetro,
como indicadores do que é que está se fazendo no século XXI em matéria de pesquisa em educação. Bom, primeiro, a gente pode estar acompanhando as publicações que eu mencionei aqui de estado da arte, para perceber esse recorte longitudinal do ponto de vista cronológico, o que é que se fez, o que é que se faz em matéria de investigação num determinado campo. A gente pode também acompanhar as grandes associações, né, organizações que congregam pesquisadoras e pesquisadores do campo da educação, a começar pela Amped, e olhar ali nos seus eventos, nos seus GTs, nos trabalhos apresentados nesses eventos, nos últimos 20 anos, pelo menos, quais são os temas que estão chegando à superfície sendo apresentados nesses eventos. Então, isso é um ponto. Posso pensar também, por exemplo, na Sociedade Brasileira de História da Educação, que temas estão repercutindo mais nos eventos. Você também pode fazer esse movimento olhando para as publicações na área de educação, olhando para os sumários das revistas e fazendo um movimento de entrar em alguns temas, alguns artigos, para perceber o que é que está sendo publicado aí. Então, eu assim, só propondo esses textos, se você for às teses, dissertações, já dá uma outra obra também que demanda bastante trabalho. Porque isso seriam aí condições sine qua non para produzir um mapeamento, né, do que tem sido a agenda de pesquisas em educação no século XXI. Indo mais especificamente para o campo de trabalho, de estudo que eu atuo, que é a história da educação, bem, o que eu posso perceber? Veja só, eu circunstancialmente participei, fui assistir, né, apresentei trabalho no primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação em 2000, que foi na UFRJ, no Rio de Janeiro. Então, ali, no ano anterior, tinha se formado a Sociedade Brasileira de História da Educação, e no ano seguinte se organizou, então, o primeiro CBHE. E foi muito interessante porque, de certa maneira, nós vínhamos dos anos 90 com, enfim, o campo de investigações em história da educação bastante ativo, né? E, de certa maneira, isso indicava um movimento que não era de ontem ali naquela época, não era recente, no final dos anos 90, de que a investigação em história da educação, ou nos temas de história e educação, na confluência dos dois, ela há muito tempo já havia transbordado para fora das disciplinas de história da educação. Então, isso se devia muito ao fato de que alguns programas de educação, até o final dos anos 90, já tinham 10, 12, 15 anos de existência. Eu penso, por exemplo, na PUC São Paulo, penso, por exemplo, na Unesp de Marília, que é um programa de educação que tem bastante tempo, na FEUSP, o FRJ, o UNB, o URGS, né, para o FPR, um programa de educação bem já, que naquela quadra já tinham aí pelo menos 10 a 15 anos de existência. Eles vinham de meados dos anos 90, o Fiscar, né, eu não sou injusto também, é um dos bem antigos também. Então já vinham ali de 15 a 10 anos de existência, que já indicava que havia toda uma produção em história e educação, em história da educação, que há muito tempo havia transbordado para fora do campo da disciplina de história da educação como uma disciplina de graduação ou de pós-graduação. Então, portanto, havia uma produção de conhecimento sobre a educação, e no Brasil se produz há muito tempo sobre história da educação. O que há são diferentes escolas e tradições, né, de investigação em história da educação, escolas que são bem antigas e que não tinham lá muita pretensão de investigar a história da educação, eram mais laudatórias, aquelas que vinham do século XIX, começo do século XX, né?
Essa ideia de geração de trabalhos doutorais dos anos 50, né, para as cátedras ainda, o Jorge Nagli, Mario Toaidar, enfim, só para citar esses dois. E nos anos 70, né, com a formação dos primeiros programas de pós-graduação em educação, aí nós temos, digamos, uma pesquisa profissional em história da educação, por assim dizer, né, que não está mais só relacionada ao extinto processo das cátedras, né, das teses doutorais para ingressar numa cátedra. Bem, agora o que acontece? Os anos 90 também indicam, tanto para a história, isso já vinha dos anos 80, mas na história da educação não é diferente, que em função da apropriação de, enfim, de orientações políticas, e de também tendências teóricas e metodológicas, há uma variação de sujeitos, objetos de estudo, no campo da investigação de história da educação. Eu cito, por exemplo, nos anos 90, explodiram os livros, né, que vinham de pesquisas a respeito sobre história da infância, infância abandonada. Enfim, há um artigo da... Meu Deus, ela é uma referência. Miriam Jorge Vaz, em 2007, ela faz um balanço sobre isso, e ela aponta, e ela leva mais para trás, ela diz, olha, os estudos sobre história da infância são dos anos 80. Eu aqui aponto o sucesso desses estudos no mercado editorial. Então, eu tenho como citar, por exemplo, o livro de Maria Luísa Marcílio, sobre história da criança abandonada, do Moisés Coman Júnior, Infância, História e Educação, o outro organizado por Marcos César Freitas, Mary Del Priore, né, que enfim, são livros aí, da Mary Del Priore, que está para mais de, não sei, acho que 8 ou 10, acho que até mais que isso, edições. Né? Esgotou, foi reeditado. Então, os estudos sobre história da infância e educação, ali, eles enfim, subiram à superfície e conquistaram corações imensas. Né? Mas também foram abrindo espaço para outros estudos, mulheres, educação, gênero, negros, educação, também foram abrindo caminho para isso. E, além disso, veja que o que está acontecendo na sociedade, de certa maneira, tem uma repercussão no campo das investigações também. E veja, nós chegamos aos anos 2000 e aí eu não estou discutindo a minha concordância ou discordância política disso, estou apenas fazendo uma constatação como posso fazer. Aí nós temos de certa maneira, uma grande variação, né, ou notável variação, de objetos de estudo e abordagens. Quer dizer, aí já estamos falando do negro, educação, da mulher, educação, da criança, e educação, ou seja, não é só a escola, os atos de governo, né, e as políticas educacionais, como foi em outro tempo, né, o tema mais quente nas investigações sobre a história da educação. Ou seja, você tem esses outros atores históricos, não são exatamente novos sujeitos da história, que sempre tiveram presente na história. O que acontece é que eu estou sendo trazido à superfície pela investigação histórica. Nós passamos a ter também uma coisa muito frequente, ela se mantém, são os estudos sobre uma escola, dentro de uma conjuntura, de um processo histórico. Então, se você, por exemplo, for olhar os artigos, né, o sumário, o índice de artigos publicados na Revista Brasileira de História da Educação, no Caderno de História da Educação, Revista de História da Educação, editada pela Federal de Pelotas, que não são mas estão entre os 3 periódicos mais importantes do campo, você vai ver sempre, com muita frequência, um artigo lá falando, vários artigos, né, e sempre assim, delimitando a influência da escola popular de tal região, tal cidade, né? Enfim, isso, de certa maneira, vem de
de sucessivas ondas de apropriação da historiografia francesa, né, que coloca em primeiro plano a possibilidade de você pesquisar pequenos objetos de estudo mais delimitados para perceber conjunturas mais amplas, processos mais amplos, e o seu eco em objetos de estudo mais circunscritos, mais delimitados. Então, isso é um ponto. Bem, e agora passando para um outro possível objeto de estudo da agenda do século XXI, é um objeto que não é novidade. É um objeto que não é novidade, mas eu cito ele porque ele é muito sinal dos tempos que a gente está vivendo, que é o Paulo Freire. Primeiro pelo fato de que ele está fazendo... a gente tem o centenário dele, que é comemorado esse ano, né? Ele nasceu em 1921. Então, 2021 é o centenário, é a comemoração do centenário de nascimento do Paulo Freire. Bem, o legado do Paulo Freire foi muito estudado? Muito estudado. E é curioso por quê? Como eu pude perceber, e a minha percepção, obviamente, está sujeita à correção e a ser refeita. Mas o que a gente tem? O Paulo Freire, de certa maneira, o que se estudou, o que se disse sobre o Paulo Freire, tem uma vinculação ou uma correlação com alguns tempos da trajetória dele. Eu exemplifico isso. Paulo Freire, ele participa dos processos de alfabetização de adultos lá no Nordeste, que entre 62 e 63 dão grande projeção a ele em função do novo método de alfabetização de adultos. Naquele contexto, logo imediato, aí tem gente como Pierre Furtet, que é um sociólogo suíço, que enfim, frequentava o Brasil já havia um bom tempo, e já vai estudar o método, a obra, o trabalho do Paulo Freire ali naquela época. Aí, nessa conjuntura pré-golpe de 64, tem também o Celso Beisel, que, à época, estava vinculado ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, que vai pesquisar, tanto em São Paulo quanto no Nordeste, o que era essa experiência do método de alfabetização de adultos criado pelo Paulo Freire. Mas vem 64, aí você tem esse trabalho interrompido, Paulo Freire exilado. E aí, outra parte importante da sua obra, ele vai escrever a partir do exílio. Ele está no Chile, depois ele está um tempo curto nos Estados Unidos, depois ele está na Europa. Então, alguns livros importantes ele vai escrever no Chile, Educação como Prática da Liberdade, Extensão à Comunicação, Pedagogia do Oprimido. É uma trilogia central, quer dizer, eu digo que é trilogia, ele nunca pretendeu que isso fosse uma trilogia, né? Pelo menos não tem indícios de que ele tenha pretendido que fosse uma trilogia. E aí, durante os anos 70, Paulo Freire, ele é um ausente do Brasil, e alguns estudos abordam a obra dele, como, por exemplo, Vanilda Pereira Paiva, Paulo Freire Nacional Desenvolvimentismo, a investigação dela, que ela faz, se não me engano, a partir da Alemanha, uma tese que ela apresenta na Alemanha, e Celso Beisel, com sua tese de bibliocência sobre política e educação popular, que também está investigando a obra do Paulo Freire nesse contexto dos anos 50 e 60. Paulo Freire volta para o Brasil nos anos 80, e nos anos 70 ele escreveu muito livro também, se não me engano, Cartas da Guiné-Bissau, tem uma série de livros, entrevistas que viram livros, né, dele. E quando ele vem para o Brasil, ele volta novamente a publicar a partir daqui, escrever e publicar a partir daqui do Brasil. E é interessante porque vão surgindo trabalhos que... Uma coisa é o seguinte, uma coisa é uma investigação, uma pesquisa, uma intervenção que vira uma pesquisa, ou que vira uma tese, uma dissertação, que assume o seguinte: olha, nós partimos do referencial freiriano, isso é uma coisa. Então, nós concordamos com a obra do Paulo Freire, a gente tenta alcançar a proposta que ele está fazendo na obra dele, isso é uma coisa. Outra coisa é ir e tomar a obra do Paulo Freire como objeto de investigação, de análise, de crítica, de debate, isso é outra coisa.
Então, sobre esse segundo ponto de vista, muito humildemente, eu tenho percebido que os trabalhos de investigação estão aparecendo, curiosamente, num tempo mais recente, os anos 2000, final da década de 90, anos 2000, o que não quer dizer que não tenhamos trabalhos anteriores. E um ponto da obra do Paulo Freire é interessante, que ele tem sido voltado à tona para ser mais investigado. Por quê? Lá nos anos 70, Vanilda Paiva e Celso Baisiger olharam para essa obra do Paulo Freire pré-64, que durante muito tempo ela não foi lá muito bem, não diria bem vista, mas ela foi um pouco relegada ao esquecimento. Parece que Paulo Freire passou a existir só depois de Educação como Prática da Liberdade. E, atualmente, o que eu percebo, de novo eu digo muito humildemente, eu não fiz nenhum estado da arte para dizer isso para vocês, então eu estou dividindo aqui uma conjectura. O que eu percebo é uma retomada da obra do Paulo Freire pré-64. Uma obra que, enfim, não é numericamente muito grande, e nem tem livros com grande densidade, mas é interessante porque ele tem alguns escritos esparsos, ele tem a sua tese de doutoramento, que uma parte do texto ele aproveitou e incorporou em Educação como Prática da Liberdade. Mas tem se voltado a esse Paulo Freire pré-64, pré-pedagogia do oprimido, por assim dizer, também. Então, eu diria que o Paulo Freire está, de certa maneira, aparecendo, não sei até quando isso vai, né, se é só em função da efeméride, mas ele está aí, enfim, constando, flutuando numa agenda de pesquisa para o século XXI. Bom, enfim, vou parando por aqui, acho que eu já me estendi muito além do previsto, e, como eu disse, agora podemos priorizar, aprofundar mais esse tema proposto para a aula de hoje, no diálogo, né, com o que pudermos, com vocês, né? Então, é isso. Professor Sérgio, muito obrigada. Nós vamos abrir para as questões, se alguém quiser, ou algum comentário. Eu queria, antes de abrir, fazer uma ressalva. Eu fiz todo o seu currículo, montei, inclusive estava na página, e acabei falando livremente, esqueci de fazer uma apresentação mais formal, mas você fez isso muito bem e eu agradeço. Né? É isso. Mas eu vou fazer uma pergunta, e não é nem precisa ser, na sequência eu vou abrir para as pessoas. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque, na verdade, minha formação também é história, né? Como é que a gente pode, você colocou da perspectiva histórica, como é que a gente pode estudar a educação brasileira sem uma perspectiva histórica? Né? Eu vejo muitos dos estudos que a gente tem sem que as pessoas consigam fazer esse resgate histórico. E vejo, inclusive nos cursos de história, um descomprometimento das outras disciplinas, dos outros campos de estudo da história, com a educação, como se nós fôssemos um campo totalmente distinto, à parte, como se ele não fizesse, embora haja uma disciplina chamada História da Educação, é um campo muito distinto. Como se não tivesse documento, como se essas temáticas não fossem estudadas, ou como muitos professores dizem, olha, a área da educação é uma área do senso comum, quase não tem pesquisa. Esse tipo de fala ainda existe nos cursos de história. Você passou pelo curso de história na Unesp, como eu, mas um tempo bem depois, essa falta de importância, de relevância da pesquisa histórica, seja ela documental, seja do jeito que for, né? Não há nem conhecimento de arquivos de história da educação. Eles não sabem, eles não conhecem, os alunos não têm acesso. A Edilene estudou lá, está banando a cabeça. Nós temos vários ex-alunos aqui também. Né? Então, eu acho que é muito importante, mais do que nunca, a retomada da história da educação, da possibilidade, do manancial de arquivos que nós temos, e trazer isso para os estudos atuais, inclusive das políticas públicas. Como é que nós vamos falar de história social da infância hoje,
falar da infância, se a gente não falar de história social da infância, que é um pouco a sua área de pesquisa, da questão da assistência. Mas isso não é nenhuma pergunta, é uma consideração, tá? Mas eu vou agradecer, mas vou abrir para quem quiser fazer pergunta, não sei se levanta a mão, a gente se inscreve, posso abrir a inscrição, já abri o chat aqui. Se você pedir para o pessoal levantar a mão, você tem a sequência de mãos levantadas aí para você, Vânia. Tá, então tem a sua e tem a do José Guilherme. Vou fazer a inscrição aqui, Tatiana. É, eu estou vendo aqui. Aonde? Isso, não, ao contrário. Deixa eu aproveitar e dar um aviso aqui em termos preventivos. A conexão aqui em casa hoje está flutuante, então pode ser que aconteça um acidente aqui de eu sair, mas eu volto imediatamente, logo que possível, nem que seja de celular. Tá, ok. Janara acabou de mostrar. Tatiana, você depois do José Guilherme. Obrigada, boa noite. Obrigada, professor Sérgio, pela sua fala que já mexeu muito comigo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas acabei fazendo 3 em uma. Então, assim, até peço desculpa para todo mundo. Vou tentar ser rápida. A primeira, eu tenho observado uma negligência por parte, enfim, eu não vou falar que seja só por parte dos alunos, mas uma negligência em realizar um levantamento sobre as pesquisas realizadas no campo, para que a pessoa possa situar a sua pesquisa no panorama onde está investigando. Então, algumas pesquisas parece que são tremendamente originais quando você vê o texto do aluno, mas você sabe muito que essa foi exaustivamente estudada. Então, essa é uma preocupação. Por outro lado, como fazer numa pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa de campo, uma contextualização histórica, para que não fique aquele repeteco cansativo, né? Que a gente tem em diversos trabalhos falando a mesma coisa, 50 trabalhos falando a mesma coisa. E a terceira, me perdoa, Vânia, eu juntei tudo. Que para quem trabalha com formação de professores, tem uma coisa que vem me angustiando, que é, a gente tem feito muita pesquisa sobre diagnósticos, entrevistas, diagnósticos, ver se o professor sabe o que o professor faz, o que o professor não faz, e a gente sempre acaba naquela discussão, né, das ausências, né, e pouca pesquisa de intervenção. Você acha que a gente tem que dar um passo para quem está nessas áreas, né? Para as pesquisas de intervenção, que esse tem que ser um caminho assim para o futuro, ou não? Enfim, né? É só um incômodo meu. Eu acho que a gente tem mais caminhos para trilhar só com as pesquisas, com entrevistas, com mapeamentos. Terminei, obrigada. Legal. Boas questões. Só repete a primeira, Tatiana, que eu prestei atenção mais nas duas. A primeira é sobre a negligência que eu tenho visto no levantamento de pesquisas na área. Tá. Então, eu também, assim, eu bebi muito dessa água de fazer muita coisa sem, enfim, até hoje eu acabo fazendo, né, sem apresentar um levantamento bibliográfico vasto, porque também a gente precisa perguntar, bom, onde é que aparece isso, né, esse tal levantamento, né, tem que fazer isso toda hora, né, toda hora tem que acender vela para todos os santos, né, como é que é isso, né? Então, tá. Bem, pensando na pós-graduação, obviamente, na dissertação e na tese, no projeto de pesquisa, né, isso deve sempre constar ali. E agora, de que ponto parte? É tudo? Deus, a sua obra, o mundo de Bickman, né? O que tem que ser, né, aparecer? Então, olha só. Frequentemente, acho que a gente pode recorrer a essas obras que já dão indicações mais ou menos prontas, como esse estado da arte que eu mencionei, até alguém até aqui no chat perguntando. Então, seria essas obras que elas, de per si, já fazem os balanços bibliográficos, né? Então, você vai, enfim, está se servindo já de algumas obras, de alguns trabalhos que já fazem isso, né?
O outro, né, como eu mencionei aqui, de certa maneira, fazer um recorte dentro do material publicado nas revistas referenciais do campo, né? Então, você pode definir alguns critérios. Bom, vou pegar uma revista que ela tem uma projeção nacional, vou pegar uma revista que é um Qualis A1, A2, que ela publica, enfim, estrangeiros também, ela tem uma história dentro do campo, ela tem uma história dentro do campo, né? Então você pode definir esses critérios de projeção, em termos de importância, e de ser uma câmara de eco de um campo de pesquisa, né? Então, são dois critérios que eu sugiro, né, para cercar isso. O outro, obviamente, também é olhar para a produção de programas de pós-graduação, né, alguns que são mais, eu não diria, como é que a gente pode dizer que um programa é mais referencial que o outro, né? Esse é o problema, né? É que a gente pode, talvez em função da nota, do extrato, de quanto publica, né, do fato de ali você ter situados naquele programa grupos de pesquisa que são referenciais, né? O outro também é olhar para o que está repercutindo na Amped, né, nos GTs ali, o que tá, é um bom termômetro, né? E você tem também os instrumentos as ferramentas, né, mais instrumentais, né? Você tem não são bem do campo da educação, mas por extensão, me sirvo deles para identificar o Web of Science e outros, para você também levantar artigo e material. O problema é que isso pode já, eventualmente, te fazer gastar um tempo precioso, porque, veja, pensando no mestrado, ele é 2 anos e meio, 3 no máximo, né? Com isso, você passa quase um ano fazendo pesquisa. Então, é uma decisão que orientador e orientando precisam estar olhando, assim, com cuidado, né? Porque nunca vai haver um levantamento bibliográfico que esgote tudo, né? Então, o que você tem que fazer é recortes, né? Olha, bom, em função do objeto que eu delimitei, o que é que mais se assemelha com esse tema, né? Para, como você disse, não ficar dando trombada naquilo que já está feito, já está sacramentado. A gente se repete um pouco na pesquisa, não há muito problema sobre isso. Às vezes a gente até acaba consertando pesquisa que foi feita antes e mal feita, né? Então, às vezes a reiteração pode ter esse valor. Então, eu sugiro isso, porque, ao mesmo tempo, né, quando a gente consegue ter algumas percepções oriundas, né, produzidas em função do elementar que seja do levantamento bibliográfico, elas ajudam a aclarar um pouco o que a gente está fazendo, né? Às vezes um ou outro orientando meu vem meio angustiado, assim, eu vi esse artigo, essa tese aqui, eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos ler direito, vamos ver. Não é bem assim, né? São diferenças e tal, porque isso também é um fenômeno dos nossos campos de pesquisa na educação. Você tem muita reiteração. Não é pouca coisa, tem muita reiteração. Se você for olhar, por exemplo, nesses estudos que eu falei sobre escola, né, uma escola como um caso, estudo histórico, mesmo as pessoas fazendo diferente, você vê que as estratégias de pesquisa são muito parecidas, né? São muito semelhantes, né? Mas você pode também ter reiterações em estudos sobre, sei lá, educação infantil, financiamento, questões de gênero, sabe que você tenha, porque é o momento em que se instalam, né, algumas teorias, elas passam a fazer sucesso, os autores dessas teorias são referenciais, e aí você tem de certo modo, eu não estou falando no sentido negativo, é um movimento, mas você tem uma acomodação no campo daquele referencial teórico, dando segurança, inclusive, para pesquisar. E a gente sabe que no ramo da pesquisa a gente também tem, inclusive, uma sociologia das pesquisadoras, dos pesquisadores, como, por exemplo, suas teias de relação, de prestígio, de relações de poder, né? E às vezes você ser contra-intuitivo nesses movimentos, você pode ficar isolado, você pode
ser mais criticado do que a média, né? Bom, mas precisa, né? Precisa de alguém que faça isso, né? Eu acho que até avancei em relação à segunda pergunta, né, que você fez, né? Em relação a essa abordagem, né? E você pode repetir só a segunda e a terceira de novo, Tatiana? A segunda era só para a gente não. Mas eu acho que, de certa forma, você trouxe isso, para não ficar exaustivo, né? Quando você fala de trabalhar com o material sobre o estado da arte, eu acho que ele ajuda você a não fazer aquela revisão exaustiva. E a terceira era: será que o futuro são as pesquisas, para quem está, como na minha. Enfim, quem faz pesquisa com. Não histórica, né? Com formação de professores agora, será que é pesquisa com intervenções? Para. Sim. Né? Bom, primeiro, essa questão é legal que você faz, porque também, assim, a gente precisa pensar, assim, como vai ser o acesso a isso, aos professores, né? No horizonte, veja, eu sou leigo no campo, né? Enfim, mas eu sou um leigo que não faz mal para ninguém, eu não mando ninguém tomar cloroquina. Então, o que eu posso avaliar? A gente não tem certeza, assim, nos próximos 2, 3 anos, se a gente retoma a educação escolar numa situação pré-março de 2020, ou seja, você ia lá, você sabia que você ia ter um ano letivo inteiro, com todos os alunos lá, porque a gente vai lidar com outro problema do Doravante, que ele está, veja, assim, vão ser pequenas erupções vulcânicas, senão uma grande, muita evasão. Por exemplo, eu estou falando isso assim empiricamente, é o meu campo de relações, mas se eu tivesse uma bola de cristal acadêmica aqui, eu apostaria nisso. Eu conversei com alguns amigos que estão nas federais, né, estão em coordenação de curso, inclusive, pedagogia, história. A gente não viveu isso na USP, não sei se na Unesp também bateu essa maré aí, mas um colega e amigo, que trabalha numa federal que nos é próximo aqui, ele menciona que eles tiveram uma baixa de mais ou menos 30% a 35% nas matrículas do curso de licenciatura, em função do Enem. Então, muito provavelmente, nossos possíveis objetos de estudo, quando você fala também das intervenções, vão ser para responder a pergunta: o que é que os professores estão fazendo nesse contexto quase pós-pandêmico? Vai ser inevitável. Quais são as suas intervenções no sentido de lidar, por exemplo, com grupos de alunos na sala, outros via remota, né? E que aí são, até vamos servir, não deveria fazer isso, mas é que ele faz parte da cultura do nosso tempo, assim, como um meme que circula muito, que as aulas via remota estão parecendo sessões espíritas, né? O professor tem que perguntar: você está aí, está me ouvindo, você consegue falar com a gente? Então, as nossas aulas via remota estão meio parecendo isso, né? Eu não sou lá muito religioso, eu não faço essas perguntas, não. Então, é nesse sentido que eu estou pensando também. O nosso horizonte vai ser tentar documentar qual foi o impacto que a gente consegue perceber de escola em escola, onde as nossas pesquisas alcançam, qual foi o impacto da situação pandêmica na educação. E eu, como professor de história, proponho documentar, porque nós vamos ter que... Eu estou pensando no sentido político também, porque a gente vai documentar isso, é importante que façamos isso. Para depois fazer o debate político, quem é que tem responsabilidade nisso. A gente precisa, de alguma maneira, encontrar um horizonte para devolver isso para a sociedade, né? Para fazer o debate é o seguinte: olha, homeschooling e EAD não é essa beleza toda. Não é essa beleza toda. Mas nós vamos também ter que, assim, elaborar um discurso para a sociedade. E veja só, a sua pergunta me fez pensar no seguinte também: a gente tem que fazer a crítica, tem que fazer a oposição se você tem um posicionamento político. É claro, isso é inevitável.
Mas como é que a gente dialoga com a sociedade só dizendo eu sou contra, 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 contra. Qual o programa que a gente está apresentando? Eu não sei se estão me fazendo entender aqui, mas assim, bom, nós somos contra o EAD, tudo bem, mas o que a gente está propondo, então? Nós queremos reforçar a educação pública, presencial, mas sabendo que a gente não dá mais para assim, olhar para o horizonte com uma posição ludista, né, como foram os trabalhadores ano passado, nós vamos jogar tamanco nas máquinas para sabotar elas, para quebrar elas. Não sei se a resposta será por esse horizonte, mas tudo bem, uma conjectura bem aberta, né, eu também quero ter juízo aqui. Né? Bom, muito Tatiana, obrigada. Não sei se dei conta, aí você desculpa se não dei conta. Na sequência, o José Guilherme. Só enquanto o José Guilherme fala, só um pouquinho, José Guilherme, eu vou pedir ajuda para vocês, para que se o pessoal fizer questão no chat, se vocês puderem trazer para mim, que eu acabo não olhando o chat aqui. Desculpa, José Guilherme, pode falar, por favor. Não, nem é bem uma pergunta, é só uma colocação que me veio na cabeça. Quando você citou essa volta de estudo sobre o Paulo Freire, e usando os termos dele, só para lembrar que na campanha eleitoral, o Bolsonaro falou que a gente precisava entrar com lança-chamas no MEC, né, para expulsar o Paulo Freire lá de dentro. E a partir daí você viu um boom de debate sobre o Paulo Freire entre acadêmicos, estudantes, professores nas redes sociais, né? E o pessoal começou a associar o Paulo Freire como marxista. E ele nunca se considerou um marxista. Ele usava o Marx como influência, mas na obra máxima dele, ele se considerou um humanista. Tanto que ele ganhou reconhecimento mundial por desenvolver o trabalho de alfabetização em adultos, mas ele sempre esteve vinculado ao aparelho do Estado e da Igreja. Então, é só para lembrar que você falou dessa volta de estudos a ele, eu lembrei dessa fala do Bolsonaro aí. Boa, José Guilherme. Agora, o problema é o seguinte, acho que ele até deve ter entrado com a lança-chamas lá, mas não achou Paulo Freire. É que você expulsa alguém de uma casa que ele não ocupou. Né? Então, é uma boa lembrança essa, José Guilherme. Interessante. Porque, assim, mas eu não vou me colocar aqui como freiriano, eu não sou freiriano. Leitor que tem um distanciamento crítico da obra do Paulo Freire. É assim que eu me posiciono. Agora, se tem uma pessoa cuja obra, e até mesmo ele enquanto vivo, né, se tem uma pessoa cuja o ser dele, enquanto viveu, e a obra, né, que foi vilipendiada no Brasil, é o Paulo Freire. Eu acho que ele tem ali só como rival o Anísio Teixeira, né, assim, de ter sido pessoas que foram tanto enquanto vivos, né, pessoas públicas vilipendiadas, quanto a obra também, né, muito vilipendiada também, muito insultada. E eu acho que a gente chega num tempo também, talvez a minha proposta para a agenda de pesquisa do século XXI eu fazer essas perguntas. Bom, até onde fomos e até onde vamos com Paulo Freire e, doravante, vamos ainda com Paulo Freire, né? Fazer essas perguntas. Esse debate está para ser feito, né? Enfim. Mas, enfim, debate importante, porque, quer queira, quer não, né, o Paulo Freire foi uma referência central. Eu não digo não só do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Inclusive, pelo menos durante boa parte dos anos 80, eu não conheci movimento de educação popular ou movimento social que não reivindicasse uma influência da obra do Paulo Freire. Né? Pensando nos movimentos de moradia, de alfabetização de adultos, natural, mas no movimento do Sem Terra, e movimentos de reivindicação por escola pública, foram muito frequentes nos anos 80, né, nos anos 90 também, né?
Não conheço o movimento que não tenha reivindicado uma aproximação com a obra do Paulo Freire, com a influência dele. Então, ele é uma referência muito presente, né? Ele só não é muito, assim, muito frequentador, né, a obra dele, do ambiente acadêmico brasileiro, né? Não é. Por exemplo, no curso de pedagogia que eu leciono, a gente até faz esse trabalho de dar a conhecer sobre Paulo Freire, sua obra, mas, de maneira geral, ele é um ausente, né, dos estudos, curso de pedagogia, costuma ser ausente. Eu vou ler, Sérgio, Pois o não. chat. O Luiz diz assim: o senhor recomendou um livro sobre o tema da juventude, que diz ser essencial para trabalhar essa temática. Você pode repetir o nome do livro? O livro está na minha sala. Eu só sei de memória. Depois, se você enviar, a hora que você tiver um tempo, eu reenvio, porque eu tenho Claro. o endereço do Luiz, né? Isso, eu vou fazer isso, então. Eu tenho como olhar aqui nos meus arquivos a referência dele, não consigo achar agora. Mas eu pego a referência dele, eu mando para você, você repassa para o Luiz. Para o Luiz, sim, que o Luiz é aluno nosso da pós. O Caio pergunta se é possível ter acesso aos slides, né? A Isadora fala da sua colocação, do impulso, da ideia de pesquisar a educação. A Regina fala que é um momento negacionista do Paulo Freire, isso a gente tem visto. Basicamente é isso. O que a gente nota, vou fazer uma observação, né, com relação ao que você está colocando, é que as universidades há muito tempo já não têm trabalhado com a temática de Paulo Freire, esses temas, ainda mais no último governo, a gente não tem visto, né? Tem visto. Ou ele entra no senso comum, as pessoas ficam repetindo frases do Paulo Freire, mas o estudo sistemático da obra dele, pelo menos eu vou falar nos cursos de história, foram sendo deixados de lado, porque muitas vezes virou um lugar meio que comum. Então, seria interessante que isso fosse retomado, mais uma perspectiva educacional profunda, né? Não só na questão da alfabetização, mas da obra dele mesmo. Com relação à pesquisa, eu já vou até encerrando e perguntando se alguém tem mais alguma pergunta. Como você disse, nós temos que estudar o que nós estamos vivendo. Eu acho isso de uma riqueza absurda. Nós estamos aqui com o professor Lucas, que está na tela. O Lucas fez graduação, mestrado, doutorado em História em Franca, ele é professor da rede, e ele é um dos tutores do Residência Pedagógica. O trabalho que esses professores fazem na rede é um trabalho de Hércules, não só do excesso de trabalho de atenção, mas como formadores dos alunos do RP. O Lucas e o Ivo, eles ficam assim a semana inteira ajudando, ensinando, acompanhando, ensinando o tempo todo esses alunos, dizendo o que fazer, cuidando. É de uma riqueza isso, mas isso tem que ser investigado, porque, na verdade, é essa a função do professor. É para isso, né, que eles têm que estar ali. A universidade, o curso você tem que falar para cá. Deveria estar mais próximo do polo. Sim, o que o Genaro está dizendo, que agora eu vou virar tradutora pelo visto, que, na verdade, o que o Lucas está fazendo é o que a universidade deveria estar fazendo. E aí, logicamente, nós todos, professores. Né? Essa ponte, quando o Lucas vai ensinar, vai falar como fazer questões com temáticas das mais diferentes áreas da história, isso deveria estar sendo feito também pelos professores do chamado núcleo duro, que também são formadores dos licenciados, e que isso não acontece. Né? Mas essa história a gente já conhece há muito tempo, né, Sérgio? Sim. As licenciaturas acabam sendo um pedágio que todos aqueles que pretendem que o curso seja mais bacharelado que a licenciatura pagam, né? Para, enfim, viverem em paz com o seu espírito bacharelando, enquanto você tem que, normalmente, ter uma licenciatura para abrigar o curso. Assim. Bom, eu não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração.
vocês vão pensando, eu vou fazer uma justificativa da ausência do coordenador do nosso programa, professor Aguinaldo. Ele me pediu para cumprimentá-lo, professor Sérgio, e ele está terminando de colocar os dados na sucupira, que vai fechar, acho que à meia-noite. Então, ele está um pouco desesperado, super cansado, né? Eu queria aproveitar para agradecer a Marília, nossa aluna da pós, que ajudou a fazer todas essas, né, coisas que a gente tem dificuldade para fazer, ao Tadeu, que é o nosso servidor da pós-graduação, e ele que nos assiste, na verdade, faz funcionar todo esse mecanismo da pós-graduação, e principalmente a você, que disponibilizou seu tempo para entrar numa temática bastante ampla, no sentido de nos auxiliar, dizer que foi um prazer recebê-lo mais uma vez, né, a forma como você coloca, a sua relevância como pesquisador, dizer que foi muito importante e que eu fico muito agradecida. E a todas as pessoas que aqui estão, que ficaram, que vieram ouvir, gostaria de agradecer a presença de vocês também. Bom, eu que agradeço o convite, enfim, foram horas muito prazerosas para mim aqui participar. Só queria aproveitar para registrar, tem alguém que está participando aqui, que é o Hugo. Foi seu aluno. Foi meu aluno, o Hugo Otaviano. Hugo, eu vou responder seu e-mail, não se preocupa não. Legal. Teve uma avalanche de coisa aqui inesperada, né? Pode deixar que eu vou responder. Ele mandou um e-mail para mim semana passada, eu vou responder, não se preocupe. Então, tá ok. É isso, professor. Tatiana, você está me chamando? Você precisa fazer alguma coisa? Dá licença, agora que eu vi que faltou o finalzinho da postagem da Lázara, tem uma pergunta. Até? Tem. Perguntou. Esse fato poderia também estar por trás desse ressurgimento de interesse, um movimento negacionista da importância do Paulo Freire? É uma pergunta interessante, Sérgio. Desculpa, viu, Regina? Claro, claro. Sim, com certeza. Acho que esse movimento enfim, ele cria um campo de tensão, de embate, né? E, obviamente, que desperta uma atenção pelo Paulo Freire. Tanto é que a própria Rita Freire, né, que é a viúva do Paulo Freire, tem os direitos da obra publicada dele, informou numa entrevista em 2019, eu acho, para a revista, né, foi a revista Exame, e também para a Folha de São Paulo, que a venda dos livros do Paulo Freire, ela cresceu muito nesses 2 anos para cá. E fora o fato das buscas na internet, Google também tem crescido muito sobre o Paulo Freire, né? Mas aí o Google é aquilo, né? Tanto quem gosta quanto quem não gosta, está tudo na mesma estatística, né? Mas, de certo modo, hoje em dia, essa é a nossa miséria, né? Assim, não tem mais um crítico que define, isso aqui é a favor, isso aqui é contra. Não, o que existe é o engajamento. E generaliza quem é contra, quem é neutro, quem é a favor, né? Ele criou uma força difícil de definir. Né? Engajamento. É verdade, a gente não sabe mais quem está procurando para combater ou quem está procurando para estudar. Exato. É isso, Regina? Uhum. Mas, sem dúvida, agora a efeméride do lançamento, do centenário do Paulo Freire, coloca ele, né, nos holofotes, mais ainda, né? Ele é o patrono da educação brasileira desde 2012, né, por força de lei. Então, ele é uma figura cujo nome está circulando aí, né? E, de certa maneira, a gente, do ponto de vista, vários pontos de vista, talvez um político, um histórico, um educacional, né, pelo menos desses 3, ele tem que olhar para a obra do Paulo Freire com as seguintes questões, né? Bom, assim, o nosso grande dilema, o nosso grande problema, né, é que a gente chegou mais ou menos ali por meados, a passagem da primeira para a segunda metade do século XX, a gente chegou num momento em que havia uma clareza e programas que estavam propondo um estado de bem-estar social no Brasil. Paulo Freire participava disso.
o momento pré-64. E estava ensejado ali. Então, a gente tem ali um momento, né, alguém que até, enfim, mais marxista vai entender que ali é uma derrota histórica da classe trabalhadora, né, uma derrota estratégica. E de modo que, a partir dali, a gente tem uma intensificação da concentração de renda e de uma modernização conservadora, de uma expansão escolar muito controlada, e de uma democratização do acesso à educação interrompida. E Paulo Freire representava um horizonte nessa direção. Aí tudo bem, a gente tem ditadura militar, vai ter aí o processo constituinte de 86 a 88, né? A nova república. E, de certa maneira, uma lenta e gradual construção de um Estado que, de certa maneira, realiza esse trabalho de distribuir um pouco melhor a riqueza. E distribuir a riqueza não é só dar bolsa para alguém, né? Ter saúde, educação, cultura, né? São ações que o Estado realiza mediando as relações entre capital e trabalho, expandindo o sistema escolar. A gente pode discutir todos os problemas que teve essa expansão, mas nos anos 90 você tem aí, no ensino fundamental 1, 90% de matrícula, né? Coisa que a gente nunca teve anterior aos anos 90, né? Então, temos isso, né? Então, de certa maneira, a gente precisa olhar para a obra do Paulo Freire e dizer, olha, o que nós estamos devendo para você, Paulo Freire? Assim, ou seja, o Brasil virou as costas para você, te vilipendiou, e essa dívida precisa ser saldada. Outra pergunta se nós vamos, o que nós podemos fazer para avançar em relação ao horizonte que o Paulo Freire apontou, né? Ou seja, ir além de Paulo Freire. Então, umas duas perguntas que atualizam sempre a obra do Paulo Freire. Agora eu pesquei uma questão no chat que apareceu bem na minha frente aqui. O Wesley, se eu, enfim, eu compararia o Paulo Freire, o John Dewey, Anton Maklarenko na Rússia, Lorenzo Milani na Itália. Bom, o Paulo Freire, ele tem no primeiro momento da obra dele, ele tem uma influência indireta do Dewey, pelo Anísio Teixeira. Mas que depois essa influência vai evanescer. Macarenco e Paulo Freire, não colocaria muito lado a lado, não, né? O Macarenco é uma expressão da pedagogia da escola na Rússia, que está construindo a União Soviética, né? Então, ele está muito falando para a construção do homem novo, ele acredita no projeto revolucionário comunista, né? É uma pessoa engajadíssima nesse sentido. Ele tem uma pedagogia muito coletivista, e é um ponto interessante, me atrai muito esse aspecto da obra do Macarenko. E, sob esse ponto de vista, há uma dificuldade de alinhar Paulo Freire e Macarenko, né? Agora, Lorenzo Milani, se não me engano, Lorenzo Milani era padre, né, na Itália, né? Além de ser pedagogo, né, ter organizado escolas na Itália. Com o Paulo Freire, o ponto de comparação é que os dois são cristãos. O Paulo Freire é fortemente cristão, né? Mas não posso dizer assim, que se alinhem profundamente quando cotejadas as duas obras. Mas é isso, Vânia. Deixa eu voltar, que você já estava nos finalmente. Né? Fica tranquila. Eu voltei tudo para trás. É muito bom ouvi-la. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Não, obrigada. É isso, então. Ah, sim, a Edilene, você levantou a mão, né, Edilene? Você quer fazer? Não, desculpa, Vânia, é rapidinho. Não, fica tranquila. Eu falo assim, diante do cenário que nós estamos vivendo, né, eu gostaria que o professor, né, nos acalentasse aí com um pouquinho de esperança, né, quais são suas perspectivas, né, do futuro aí, em relação à educação no Brasil, por gentileza? Bem, a gente está num momento regressista, né, e a gente está numa fase que ela não dá para dizer que ela foi aberta só em 2016, né, com o golpe, que tira a Dilma do poder, o Partido dos Trabalhadores, né,
Se você for pensar no início do segundo mandato da Dilma, ela já aplica um programa recessivo, né? Que é uma agenda econômica, que convencionou se chamar de ultraliberalismo. Ela não é ultraliberal como é o Temer, como é o Paulo Guedes, obviamente, não é. Mas a gente tem início de uma trajetória que começa a precarizar tudo aquilo que representa a atuação do Estado, né? A mediação do Estado na economia para preservar a classe trabalhadora, né? Através da regulação de tarifas, dos preços de alimentos. Então, ela aplica um tarifaço que, enfim, era um problemão ali, desemprego, muito crescente, né? Mas tá, se não tivesse sido apiado do poder, no mínimo poderia estar fazendo uma correção de rota, como tentou fazer durante 2016, no pouco tempo que teve disponível, entre final de 2015 e começo de 2016. E o que acontece, né? Eu acho que vários aqui atuam na educação pública, em pese o fato de talvez atuarem também em redes privadas de ensino. Então, veja, a gente não vai escapar da política na seguinte direção. Primeiro, a disputa pelo Estado. Se a gente não reforçar a disputa pelo Estado, fazê-lo pender a favor da classe trabalhadora, do geral da sociedade, que precisa do Estado, na forma de educação, de segurança, de saúde, de previdência, né? Então, realmente, o horizonte é muito preocupante. Então, a disputa passa por aí. A gente está numa situação regressista, que ela está intensificada desde 2016, porque quer dizer, o que tem ocupado, o que tem tido força para conduzir a agenda econômica e política do país é a regressão de direitos. Então, você tem a destruição dos sindicatos, a reforma trabalhista, que retira direitos, né? Você tem privatizações, redução de investimentos, de gastos sociais, investimentos sociais, que é uma agenda ultra regressista, né? Então, a atuação política tem que ser no sentido de, primeiro, né, impor uma derrota ao setor do capital mais ligado ao mercado, às finanças, né? Insisto aqui, se é que sobrou algum setor aí fora desse no capital no Brasil, né? Impor uma derrota mesmo, né? Uma resistência forte, né? E a gente está chegando perto de uma situação aí, que é o processo eleitoral, que talvez a gente não possa esperar até lá, né? Porque a gente tem, como o sinal já foi dado aí no dia 29, né? No sentido de que essa disputa tem que ser feita do jeito que for possível, né? Porque o processo eleitoral só vai selar aquilo que já vem construído de antes, né? Então, veja só, o cenário que eu posso construir, eu não me arrisco a construir muitos cenários, não, porque também eu estou um pouco, assim, receoso início de tudo que estiver acontecendo, mas veja só, o sinal do dia 29 já foi dado, que é o seguinte, a pandemia tem mostrado isso. Sem o Estado para organizar a sociedade, as ações da sociedade, é tragédia. Tragédia. Imagina se a gente tivesse, já tem todos os problemas que tem, então é uma maravilha, que não é. Mas imagina você ter a vacinação ou o combate à pandemia sem o SUS, que é a coluna vertebral, distribui ações de saúde, né, e capilariza essas ações por todo o território, e pela sociedade brasileira. Então, o negócio seria voltar a investir mais no SUS e recuperar ele, reabilitar ele. É a mesma coisa com a educação pública. Então, o nosso caminho passa por aí, é inevitável, né? Venha uma reeleição aí desse governo, ou não, venha outro governo, a gente precisa reorganizar o pacto no Brasil para colocar essas coisas no centro. Olha, privatização não resolve. Teto de gastos não resolve, pelo contrário, são os problemas, né?
e recuperar essa importância do que é público, do Estado, do serviço público, como forma que é a forma que existe no Estado de bem-estar social, distribuir a riqueza gerada coletivamente pela sociedade para as pessoas, né? E aí você vai escalonando sempre quem mais precisa, né? Então, eu falo pelo ângulo da inevitabilidade, é vital fazer a defesa desses pontos, né? É vital. Ou, do contrário, é esperar o pior acontecer, né? É a minha perspectiva, né? Essas coisas estão entrando na ordem do dia. O que eu aposto, correndo o risco de perder essa aposta, é que a gente vai ter um debate político de agora em diante com uma camada que detém hegemonia atualmente, que é uma camada de mercado, individualista, que não quer cumprir regra, que é privatista, que é empreendedora, enfim. Mas vai ter também uma outra torrente emergindo, e colocando o debate num outro lugar, quer dizer, tirando o debate do campo moral, levando para o campo econômico, né? Ou seja, precisa de SUS, precisa de escola, precisa de renda básica, precisa de geração de emprego. Então, provavelmente, existe uma chance de o debate recuperar esse horizonte econômico, e sair do horizonte moral, lava-jato, corrupção, cidadão de bem, arma para todo mundo. Então, existe uma possibilidade que está colocada aí. Esse tem que ser o horizonte. Não tem... Acho que se a gente chegar numa situação de ter que debater, o kit gay, lá, tá bom, quantos empregos gera o kit gay? Quanta comida pôs na mesa das pessoas? Não existe o kit gay, não tem a mamadeira, não sei do quê, a arma, né? Bom, tá bom, a arma não mata a fome. É brinquedinho de playboy para, enfim, fazer você sabe o quê. Então, talvez seja esse o horizonte que eu apostaria que podemos investir. Mas a minha avaliação é muito precária, né? Existem sinais que estão apontando para isso, né? Vamos ver até onde eles se confirmam. E vamos ver onde as pessoas se colocam também, né? É o momento das pessoas se colocarem. Nós temos muitos observadores, né? Mas temos pouco articuladores. Então, todo mundo vai ter que se colocar de um jeito ou de outro. Pessoal, é isso. Mais alguém quer fazer uma observação? Posso descansar o professor? Então, novamente, agradeço a todos. Vou pedir para a Marília ficar para conversar comigo, para fechar as coisas. Muito obrigada, espero tê-lo novamente logo, Sérgio, se tudo der certo. Obrigada pela sua disponibilidade de novo, de todo mundo que ficou aqui. E depois eu te aviso quando a gente colocar o vídeo na página. Tá bom? Perfeito, combinado. Eu agradeço meus cumprimentos a vocês pela organização, a todo mundo que nos assistiu, que teve paciência de ficar aqui até o final. E, enfim, vou deixar meu e-mail aqui no chat, antes de sair, se julgar que consegui fazer contato, alguma coisa assim. Ok, obrigada. Gente, valeu, um grande abraço. Bom descanso, Obrigado, boa bom noite. descanso para vocês. Grande abraço. Até uma próxima, valeu. Até mais para todo mundo. Lucas, Tatiana, Regina, Edilane, todos que eu estou vendo aqui, né? São vários. Rosiane, Rogério, Juliane, Ricardo. O Ricardo está aí, não tinha visto. Júlia. Tatiana, tchau, Pim. Tati, depois eu vou te ligar. Marília, acho que a gente pode parar a gravação, né?